Muito bem, Vida e Saúde já está de volta. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o vegetarianismo com relação à redução de problemas cardiovasculares. Para conversar sobre esse assunto, a gente está aqui com a doutora Márcia Cristina Teixeira Martins. Bem-vinda ao Vida e Saúde. Obrigada. Ela tem uma graduação muito interessante, é doutora em Ciência de Alimentos, pós-doutorada junto ao Adventist Health Study, na Universidade de Loma Linda, e é coordenadora também do curso de nutrição do NASP. Obrigada, NASP São Paulo. Então eu quero agradecer o NASP mais uma vez por ceder profissionais de tão boa qualidade para estar aqui com a gente, esclarecendo e abrindo a nossa mente com relação à saúde. Doutora, olha, dados da OMS indicam que as doenças cardiovasculares, como a cardiopatia isquêmica e também os infartos, ainda continuam sendo a principal causa de morte no mundo. Olha, por que as pessoas, o que tem levado a esse dado que persiste aí? É verdade, não só ao redor do mundo, mas no Brasil também as doenças cardiovasculares estão liderando aí o ranking das principais causas de morte no nosso país. E as causas das doenças cardiovasculares são múltiplas. Elas são doenças de etiologia multifatorial. Então você tem aí o tabagismo, a dieta desequilibrada, a obesidade, o sedentarismo, a hipertensão arterial, diabetes, doenças que aumentam o risco cardiovascular. Todos esses fatores, também tem o fator herança familiar, não é? Que é o histórico genético que a pessoa carrega, que não tem como mudar, né? E nós temos também componentes aí associados ao estilo de vida que são muito importantes, né? Como eu já disse a você, que são justamente os fatores que nós podemos trabalhar, né? Olha, mas a alimentação, ela está muito ligada a este problema. Eu tenho um outro dado aqui que diz, um estudo britânico feito com mais de 44 mil pessoas, diz que os vegetarianos têm 32% menos chance de morrer ou até mesmo precisar de tratamento hospitalar por conta dos problemas de coração. Por que a gente vê, então, essa diferença? 32% é um dado relativamente alto. Importante. São muitos estudos feitos com populações vegetarianas até o momento, não é? Realizados com populações de várias partes do mundo. E é lógico que vale ressaltar que você pode ter uma dieta vegetariana nada saudável, não é? Porém, quando se olha para as populações em geral, quando se olha para o perfil de dieta que um vegetariano costuma realizar, costuma levar como um estilo de vida, observa-se que esse perfil é bastante favorável à saúde cardiovascular. Vamos falar então o que faz a diferença nesse vegetariano que come direito e que está fazendo diferença. Isso mesmo. As dietas vegetarianas, em geral, tendem a ser menos calóricas. Então, elas, com maior volume de alimentos consumidos, você pode consumir menos calorias. Então, um grande prato de salada, não é? É volumoso, te satisfaz, lógico, junto com outros componentes da dieta, mas ele tem baixo valor calórico, não é? Uma outra característica das dietas vegetarianas, de uma forma geral, é o baixo teor de gorduras e gorduras saturadas. Então, os vegetarianos, eles costumam consumir mais gorduras poliinsaturadas, costumam consumir castanhas, que são as boas fontes... gorduras que vão mandar embora o colesterol ruim. Então, as castanhas, que são exatamente fontes de gordura que são saudáveis, que proporcionam uma favorável saúde cardiovascular. Vários estudos têm mostrado que há uma relação favorável entre o consumo de castanhas e a menor prevalência de doenças cardiovasculares. Não é? Interessante. Não só isso, não é? Mas também as dietas vegetarianas favorecem um consumo de hortaliças e frutas que também são bastante saudáveis e favoráveis à saúde cardiovascular. Ricos em fibras também. Isso mesmo. O fator fibra também ajuda nesse sentido? Com certeza, o fator fibra alimentar é extremamente importante. Além do que as fibras, elas proporcionam
maior volume, deixam um espessamento para a dieta de uma forma que você acaba consumindo menos calorias, não é? É interessante que ela está falando aqui, gente, em aumentar de repente o volume da alimentação, a quantidade de alimentação, mas ao mesmo tempo vai favorecer a perda de peso ou de repente manter-se ali um peso ideal. Essa matemática ela pode ser benéfica para a gente. Sim, de uma forma geral, os vegetarianos têm menor índice de massa corporal, têm menor obesidade, têm menos diabetes, têm menos hipertensão. Tudo isso está muito associado à doença cardiovascular. Tudo isso prevenindo, inclusive, doenças cardiovasculares. Exatamente. E é interessante, não é? Os vegetarianos costumam ter prejuízo nos restaurantes por quilo, né? Porque eles consomem um volume grande de alimentos, mas com menor densidade calórica. A alimentação vegetariana também está ligada à longevidade, doutora? Sim, sim. Os estudos já da década de 80 mostraram que a expectativa de vida de adventistas californianos vegetarianos era maior do que da população californiana em geral. Então, homens apresentaram 9 anos a mais e as mulheres, em média, vegetarianas, adventistas e californianas, uma faixa de 6 anos a mais. E esses dados, embora já sejam antigos, não é, da década de 80, têm sido confirmados pelos estudos mais recentes que agora estão avaliando a saúde de populações não apenas da Califórnia, mas de áreas mais extensas. Está abrindo então esse estudo. Exatamente. E a mortalidade por todas as causas entre os vegetarianos tem se mostrado inferior. Olha só quanta coisa, quanta vantagem do vegetarianismo. Agora é o seguinte, a gente um pouquinho antes da gravação, a gente estava conversando um pouquinho sobre tipos de alimento, e a gente acaba sempre caindo nesse tipo de pergunta. Eu acho que de repente muitos pacientes acabam também perguntando para você isso. Hoje em dia você disse que está mudando um pouquinho esse perfil do tipo de alimento que eu devo comer para isso e para aquilo, para perfil de dieta. Fala um pouquinho sobre o perfil da dieta então dos vegetarianos e dos adventistas. Ok. Na verdade, é uma nova abordagem na ciência da nutrição. Há um tempo atrás, se enfatizava muito mais a questão dos nutrientes, o papel dos nutrientes sobre a saúde humana e também que alimentos eram ricos em tais nutrientes. Então, as recomendações de alimentação, elas giravam muito em torno dos nutrientes e dos alimentos que os continham. Certo. Hoje em dia, nós estamos tirando um pouquinho o foco dos alimentos isoladamente. Nós estamos olhando mais para o padrão dietético de uma determinada população. Então, por exemplo, para quem já ouviu falar sobre a dieta do Mediterrâneo, é um padrão dietético que envolve o consumo de azeite de oliva, o peixe, hortaliças, frutas, cereais integrais e tal. Então, é um padrão dietético típico daquela população, né? E nós temos também... o adventista também tem um padrão de dieta dá para dizer. A população adventista, ela tem atraído muito o interesse dos pesquisadores justamente pela diversidade de padrões dietéticos que ela oferece. Então, com isso, você consegue estudar o impacto de diferentes comportamentos alimentares sobre a saúde humana. Então, geralmente, os estudos feitos com populações adventistas, eles têm dividido essa população basicamente em 5 padrões dietéticos. Aqueles que são onívoros, que consomem carne, peixe, frango, laticínios, ovos, de uma forma liberal, sem qualquer tipo de restrição. Os semi-vegetarianos, que são aqueles que têm um consumo restrito das carnes e do frango, das carnes vermelhas e do frango. E os pesco-vegetarianos, que têm uma restrição do consumo de carnes, porém consomem peixe, não é? E os ovo-lacto-vegetarianos, que consomem laticínios, ovos e vegetais, e os vegetarianos estritos, que não consomem nenhum tipo de alimento de origem vegetal, os estritamente vegetarianos, assim chamados. Então, com esses 5 padrões dietéticos, dá para brincar bastante. Uau, e estudar bastante coisa. O seu efeito sobre a saúde humana. O Vida e Saúde vai ficando por aqui, a gente se despede na esperança de que você realmente tenha força para fazer as mudanças necessárias e que vão te trazer muito mais qualidade de vida. Aqui desse lado a gente tem um time que
torce por você, que ora por você e que quer ver você mais feliz. Então, até o próximo programa Vida e Saúde. Acesse lá novotempo.com/vida e saúde para mais informações. Até o próximo programa.